Viva! Marca na reta numérica os pontos correspondentes aos seguintes números reais e, de seguida, escreve esses números por ordem crescente. Eu vou desenhar então aqui a minha reta numérica. Reparem que eu vou fazer isto numa folha que não é quadriculada, portanto isto não é o ideal. Se tiverem a fazer isto em casa, utilizem, como é óbvio, uma folha quadriculada, que é para ser mais fácil, porque eu aqui tenho que fazer estas medidas a olho. Estou a marcar mais ou menos a olho aqui estes pontos. Numa folha quadriculada vocês conseguem sempre ser mais precisos, ok? Aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, etc. E vou então, já agora vou prolongar um bocadinho mais a minha reta, porque eu vou precisar aqui de números negativos. Vou prolongar aqui um bocadinho para a esquerda e vou só marcar aqui um número negativo que vai ser o menos 1. E vou começar por marcar aqui este raiz 2. E reparem que, para já esquecendo a parte do negativo, o raiz 2 que eu vou colocar aqui, se eu tivesse que fazer aqui um triângulo com o raiz 2, este 2 seria igual a quê? Seria igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Eu tenho que encontrar dois catetos cujos números sejam inteiros, claro, de preferência, que é para poder desenhar aqui, em que estes números ao quadrado vão dar aqui este valor. E isto porquê? Que é para poder desenhar aqui um triângulo com estas medidas, com estes dois catetos, em que a hipotenusa vai medir então aqui o raiz de 2, uma vez que o Teorema de Pitágoras nos diz que a raiz de 2, que será a hipotenusa ao quadrado, será igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Está bem? E, portanto, neste caso, nós temos aqui o valor aqui da nossa hipotenusa, que será a raiz de 2. Então, os catetos que somados vão dar 2 será 1 e 1. E vou desenhar então aqui um triângulo, vou desenhar a vermelho com essas medidas. Agora reparem que é negativo. Como é negativo, em vez de desenhar aqui para o lado dos positivos, eu tenho que desenhar aqui para o lado dos negativos. E então o triângulo, aqui já está um dos catetos, que mede 1, vai ser aqui este cateto. E agora, sensivelmente com o mesmo tamanho, vou desenhar aqui um outro cateto que mede 1. E vou abrir aqui o triângulo e já tenho aqui o meu triângulo retângulo em que cada um destes lados mede 1. Aqui mede 1, aqui também mede 1 e a hipotenusa, como nós já vimos, mede raiz de 2. E agora só precisam de utilizar o compasso, pôr aqui o bico do compasso, abrir o compasso a esta medida, raiz de 2, e depois com o vosso compasso marcar aqui o local onde na reta numérica vai ficar aqui a medida da hipotenusa, que será a raiz 2. Neste caso é negativo, estou a trabalhar aqui para o lado dos negativos e, portanto, o raiz 2 vai ser aqui. Se quiserem confirmar, na vossa máquina de calcular, o raiz 2 é aproximadamente 1,4. Neste caso, menos 1,4. E eu já marquei aqui esse número. E agora quero 7 terços. E vou colocar então aqui o seguinte, vou começar por dizer que 7 terços, para ser mais fácil, vou colocar aqui, 7 terços, reparem que é a mesma coisa que quê? É a mesma coisa que ter 6 terços mais 1 terço. E porquê que eu dividi assim? Eu dividi assim porque eu sei que 6 terços, seja dividido por 3, vai dar 2. E, portanto, 7 terços é a mesma coisa que ter 2 mais 1 terço. Ora bem, 2 unidades eu já tenho. As 2 unidades está aqui, o número 2. Agora só preciso saber onde é que cai 1 terço. Como é que isso é feito? Isso é feito da seguinte forma. Nós pegamos numa régua e vamos traçar aqui uma linha com o comprimento que nós quisermos, está bem? A partir aqui do 3. Porquê a partir do 3? Porque eu preciso de dividir aqui este segmento de reta entre o 2 e o 3, preciso de dividi-lo em 3 partes iguais, que é para saber onde é que fica 1 terço. E para dividir isto em 3 partes iguais, a técnica que se utiliza é esta. Pego aqui neste segmento de reta, que vai de 2 até ao 3, e na extremidade deste segmento de reta, desenho uma linha com o comprimento que eu quiser. E agora vou abrir o compasso, à medida que eu entender, e vou sempre com a mesma medida, coloco aqui o bico do compasso e vou traçar aqui um local onde fica, ok? Sem alterar, esta parte é importante,
sem alterar a abertura do compasso, depois de fazer esta primeira abertura, colocam aqui o bico e fazem aqui a segunda linha. E depois o bico para aqui e repetem e fazem aqui a terceira linha. E neste momento estes 3 pontos estão à mesma distância um do outro. E agora como é que isto é feito? Isto é feito agora com uma régua e com um esquadro. Porque agora é necessário começar por unir aqui este 2, ok? Este 2 tem que ser unido aqui a este último ponto que nós temos aqui. E agora, com a régua e com o esquadro, por isso é que é a régua e com o esquadro, temos que desenhar linhas paralelas. Estas linhas têm que ser paralelas uma à outra. E depois de desenhar estas linhas paralelas, e para isso é que é importante a régua e o esquadro, nós vamos traçar aqui essas linhas paralelas. E estas divisões que nós obtivemos são exatamente iguais, têm a mesma medida. E eu acabei de dividir aqui uma unidade, do 2 até ao 3 é uma unidade, acabei de dividir em 3 partes iguais. Logo, se eu dividir isto em 3 partes iguais, cada uma destas partes mede 1/3. E nós queremos o 2 mais 1/3. Portanto, o 2 está aqui, o mais 1/3 vai ficar aqui neste local. Logo, este será aqui o número 7/3. E agora, para acabar, vou fazer o raiz de 8. O raiz de 8 é uma técnica, então, semelhante a esta. Eu tenho aqui raiz de 8. Vamos supor novamente que isto é a hipotenusa de um triângulo retângulo. E eu sei que esta hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 2 números que, ao quadrado, tem que dar, então, aqui este 8. E neste caso eu vou utilizar o 2, porque 2 ao quadrado dá 4, e aqui se eu puser 2 também ao quadrado vai dar 4, e 4 mais 4 vai dar então 8, ok? E nós temos então aqui a nossa hipotenusa que mede então raiz de 8 e os catetos são 2 e 2 respectivamente. Eu tenho que desenhar então aqui um triângulo, vou continuar a fazer aqui então de cor vermelha para ser mais fácil de distinguir. Aliás, até agora vou utilizar outra cor, que é para não se misturar com isto, vou utilizar até aqui uma cor verde e vou fazer este raiz de 8 aqui a cor verde. Eu vou desenhar então aqui um triângulo em que um dos lados mede 2 unidades, ok? E o outro lado mede outras 2 unidades. Reparem que eu estou a fazer isto a olho, já mencionei isso. Este lado mede 2 e aqui também mede 2. E agora, se eu fizer então aqui esta hipotenusa já sabemos que vai medir a raiz de 8. E tal como nós fizemos aqui, para a raiz 2, neste caso era para o lado dos negativos, faço a mesma coisa, mas para o lado dos positivos. Eu coloco aqui o bico do compasso, abro esta medida, e depois de abrir esta medida, nós vamos então, com a ajuda do compasso, traçar esta medida aqui na nossa régua. Então, abrem então o compasso com esta medida, e vamos, com a ajuda do compasso, traçar aqui esta medida, e esta medida vai ficar sensivelmente aqui neste local, ok? E aqui neste local, onde eu assinalei, é o meu raiz de 8. Se for necessário, vão à vossa máquina de calcular e confirmem que isto aqui dá 2,8, portanto, terá que ficar aqui perto de 3. E agora escreve estes números por ordem crescente. Agora, esta é a parte mais fácil, porque eles já estão por ordem crescente. Reparem que eu já tenho aqui o menos raiz de 2, tenho aqui o 7/3 e depois tenho o raiz de 8. Portanto, a ordem crescente será esta a ordem pela qual eles aparecem na reta numérica. Logo, o menor é este, é o menos a raiz de 2, este é o menor. Depois disto, nós temos este aqui, o 7/3, e depois disto, nós temos aqui este que é o raiz de 8. Logo, os números por ordem crescente ficam desta forma. Menos raiz de 2, 7/3 e raiz de 8. Ok, espero que tenham percebido. Até à próxima!